Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cortes da Bru. Lembrando que o link do episódio completo está na descrição do vídeo. Perguntaram pro Nando aqui, por favor, Nando, como conservador, nos explique como funciona esses esquemas de lavagem de dinheiro usualmente recorrentes na política brasileira e o que o presidente teria feito, prometeu e fez para combatê-los. O presidente não fez nada para combater absolutamente nada, cara. Nem lavagem de dinheiro, nem nada. Ele, pelo contrário, sancionou as leis que ele fala que não, essa lei não tem nada. O Moro estava junto com essas leis. Quando o Moro chegou e falou a sanção, eu discordo absolutamente. Então, a verdade, cara, é que assim... Até trouxe um livro aqui. Quanto tempo para cada resposta, Vilela? Isso eu não marquei. Desculpa. Conta aí. Michael Oakeshott. A política da fé e a política do ceticismo. Ele tem fé em Jair Bolsonaro. Ele não é cético a respeito do que Jair Bolsonaro faz. E a religião do bolsonarismo, porque a defesa que ele faz é baseada em crença. E pastor do MBL. E não em fato. E esse livro tudo é o MBL, tudo é o MBL e tal. E beleza, né? Beleza, tudo é o MBL e tal. Cara, eu sou muito mais o MBL do que o Valdemar da Costa Neto, do que o Fernando Bezerra, do que o Eduardo Gomes. É isso, do você que faz um peso os bandidos que hoje estruturam o governo de Jair Bolsonaro. Então você se alia à esquerda para poder derrotar a esquerda. Essa é a sua grande estratégia. O MBL estratégia. não é esquerda, cara. O MBL tá... Se você... Beleza, esquerda e tal, é o Kim, não sei o que lá. Exato. Não, meu irmão. Não é sei o que lá, Jair Bolsonaro é o maior anjo da guarda da esquerda hoje. Bom, pode ponto final. Você respondeu a pergunta? Respondeu? Show. Agora pergunta pro Só Nicolas. antes aqui, ó. Artigo 14 da Constituição é permitido... Percebe? Ele mentiu novamente. E eu vou falar. Artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Percebe? Como ele mente descaradamente, ele duvidou de mim. E eu falei, eu tenho certeza. E você falou, não. Só o procurador-geral pode pedir uma investigação. Você pode pedir o que você quiser, cara, mas se o PGR não pedir, não tem. Não é, cara, gente. Por favor, pesquisem aí. Gente. É impressionante, não adianta rir, é impressionante. Okay. Cara, tá escrito, Constituição, artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. Eu falei qual que é o processo aqui, vai passar para... Existem 162 processos de impeachment lá, que o Arthur Lira, que enforcou a própria mulher, cara, não coloca. Mas é um instrumento. Você pode denunciar o que você quiser, cara. Quem pede investigação é o Procurador-Geral da República. Para de ser mentiroso, bicho. Eu tô mentindo. Você falou que o único seria o Aras. Mentindo. É mentira. Tá mentindo. Tá bom, galera. Enfim, vai lá. Mentindo. Então vamos lá, perguntas pro Nicolas. Enfim, vai lá. Ó, falando aqui, Nicolas, quais medidas o presidente Bolsonaro tentou fazer contra aborto, cotas raciais, sexualização da criança e do adolescente, ideologia de gênero, leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica no ensino? Deus, Você não tá falando quem tá fazendo as perguntas. Meu Deus do céu, é 1 milhão de coisas, mano. Então vamos lá. Repete, por favor. Essa foi do Fábio Elker. Tá. Mas, resumindo, para não ficar óbvio tão comprida, Tá. Quais medidas o Bolsonaro, como presidente da República, tentou fazer? Ele pode citar pelo menos algumas Não contra, precisa ser tudo. contra aborto, cotas raciais, sexualização das crianças e dos adolescentes, ideologia de gênero. Aí ele falou leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica. Algumas? Não, mas até eu rebater isso aqui. Não, tudo bem. Uma crítica que eu tenho ao governo Bolsonaro é o seguinte. Muito da pauta, digamos assim, cultural, no sentido de talvez aborto, tudo, eu vejo que o que ele faz de bom nesse sentido aí de fato, não passar. Não é nada disso. Então, por exemplo, o aborto ainda continua sendo proibido no Brasil. Com relação ao que mais aí que eu vi? 12% de casos de aborto clandestinos aumentaram durante o governo Bolsonaro. 12%. É culpa dele, né? Tudo é culpa dele. A culpa de tudo é dele. Cotas raciais, sexualização da criança. Cotas raciais. De que aumentou a mesma coisa de cotas raciais. Depois de desvalorizar a moeda, de foder a economia, é o que aconteceu, né? É a mesma, que mais, é a mesma coisa com relação a cotas raciais de todos esses âmbitos. Eu acho que só de fato disso não se concretizar é estancar. Por exemplo, com relação à corrupção, né? Uma forma que eu disse isso no Pânico, mas repito aqui, tem uma segunda parte, que é como você combate corrupção? Não cometendo corrupção, ponto. Mas não somente isso. Ele não cometeu corrupção. Mas de você... Qual? Ele não cometeu nenhuma. Nenhuma. O vice-líder do governo, junto com um monte de dinheiro na cueca, nenhuma. Que? Né?
O vice-líder do governo com dinheiro na cueca, nada. Peraí, não. O ministro Salles sendo acusado... Cara, acusação... Eu tô sendo acusado também de exonerou... Não pode investigar porque exonerou o delegado, cara. Não, peraí. Você tá dizendo que agora acusação é crime facultado? Não existe mais ampla defesa no Brasil? Não pode investigar porque... Não existe presunção de inocência. Quando o cara começa a investigar, ele exonera. Você é leigo em direito e não existe presunção de inocência. Escuta. Existe presunção de inocência, ainda existe, tá? Ampla defesa. Mas precisa ter investigação, né? Direito ao contraditório. Precisa ter investigação, direito ao contraditório. Então, todos esses ministros, por exemplo, inclusive naquela sua listinha lá, Fajuta, fala sobre o Fábio. É Fajuta. Eu acho. Tá bom. Então, são inclusive, fatos, tá? todos esses ministros continuam sendo ministros? Todos eles já saíram do governo. Então, é o seguinte, com relação à corrupção, eu vejo que não somente você não cometer atos de corrupção, mas também você estancar ali a fonte de corrupção. Ou seja, a Petrobras era uma das maiores fontes de corrupção que existia no Brasil. Ela dava prejuízo, agora está dando lucro. Então, eu acho que isso é uma das maneiras, um dos instrumentos para poder sanar essa corrupção que vinha oriunda através aí de dinheiro público, por exemplo, da Petrobras. Respondido. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser legal para os dois falarem sobre o apoio do Bolsonaro ao Centrão. Aí ele falou publicamente que no evento oficial que ele era do Centrão e o que os dois acham desse ponto e de tudo que ele vinha defendendo antes, falando que era contra o Centrão e tal, e agora tendo essa declaração que foi um tanto quanto polêmica. Né? Posso começar? Pode. O Nicolas Ferreira, ele começa a elevar a voz, fica dando chilique, mas essa é a realidade que todo mundo vê, cara. Eu não tô dando chilique, tô de boa. Todo mundo vê. Jair Bolsonaro alimenta os caras que nos roubam desde a época de Cabral. Quando ele fala que não vai fazer pacto com ninguém, que não vai estar junto com a... Se não tiver outro jeito de governar, não governa, tá ok? E hoje ele tá junto com os piores. Não é qualquer bandido não, cara. São os piores. Os piores de todos os tempos. E você vê esses caras que deveriam prezar pelo ceticismo, os caras não acreditando de peito aberto que o cara tá fazendo tudo pelo melhor do país, quando na verdade ele só quer se livrar da cadeia e continuar numa mamata gigantesca enquanto coloca 100 anos no sigilo do seu cartão corporativo e a gente não sabe o que ele vai gastar. E o vereador que tá lá na cidade, a galera comendo músculo, colocando sopa de ossos e tudo mais, vai lá pra Dubai para fazer a vassalagem e o único contrato e diz que vai ter pra cidade são alguns cartões que o cara mostra aqui, bicho, e ainda se acha o bambambam. Fala, puta que pariu, que país de merda, cara. Sabe, como é que dá pra cair num papo de bosta desse, cara? Como é que dá pra cair nesses caras, sabe? Dá até cansaço, brother. Dá cansaço de ver que Jair Bolsonaro era a luz no fim do túnel e se transformou num trem, cara. Você tá vendo esse trem dia a dia. No dia a dia. Nicolas? Qual era a pergunta? A pergunta do... Não, mas acho que essa mesma pergunta relacionada ao Centrão, a fala do Bolsonaro, dizendo que ele é do Centrão. Foi o que eu expliquei aqui. Né? O Bolsonaro tem uma matéria-prima para poder trabalhar. Quem elegeu a Câmara, quem elegeu o Senado foram as pessoas, não foi o Bolsonaro. E uma pessoa adulta, né, que sabe fazer aí o peso e contrapeso, sabe que no jogo político você precisa fazer articulações, precisa dialogar, que era algo que ele já dizia, inclusive, lá em 2016. Então, eu acredito que são pessoas mesmo que, óbvio, possuem um passado, talvez até um presente mesmo abjeto. Agora, pessoas que ele está do lado, né, que fazem alianças com pessoas, que pedem impeachment lá junto com o Alessandro Molon, junto com o Tabata Amaral, né, chama para subir no carro ali com o Orlando Silva, cara, né, com o Molon, que é do Partido Socialista Brasileiro, junto, por exemplo, com o Ciro Gomes, pessoas que, de fato, destruíram aí o Brasil ao longo desses anos. Agora, essas pessoas dá para se viver tranquilamente com discordâncias. Agora, com o Bolsonaro, um cara que tem que governar um país e não um movimento ou um YouTube, aí ele não pode conversar. Foi a mesma estratégia utilizada aqui pelo Nando com relação ao debate, né? Ele utilizou a estratégia do bode. Uma pessoa chega na sala, bota um bode e sai. Se eu encosto no bode, por que você encostou no bode? Se eu não encosto no bode, por que você não cuidou do meu bode? Ou seja, ele fez isso, sabe, de maneira contínua nos vídeos dele. Se eu não viesse, eu era arregão e tal. Se eu viesse, eu era... O que é mesmo? Você falou? Era um burro, um esperto, não sei o quê.
Ou seja, de qualquer forma ele ganharia. Esse é o cara que está querendo aqui propor boas soluções, está querendo propor um substituto que é o Sérgio Moro, que é o novo candidatozinho dele, que é desarmamentista, tentou colocar uma esquerdista, Lona Sabó, dentro do governo, que inclusive disse, né, que o Bolsonaro não interferiu na PF, que agora vai ter com o seu salário aí, né, no Podemos, bancando a segurança armada dele. Ou seja, são pessoas que, assim, comigo aqui tá tudo bem, né, tendo aqui essa trupe comigo. Agora o presidente, que é o papel institucional dele, conversar, né, com o parlamento, conversar ali com o Senado, com o STF, aí não. Aí o presidente não pode, ele tá errado. Então o que aconteceu antigamente foi o Renan, que é do MBL, grupinho do Nando, dizendo que parabéns, Bolsonaro, você agora entendeu a ideologia, deixar de lado e ter a governabilidade. Agora, antes ele não estava conseguindo fazer essa governabilidade, começou na pancada, quase foi enforcado aí por um impeachment e começou a governar. Quando ele começa a governar, o que ele faz? O Bolsonaro está vendendo a alma aí para o Centrão. Eu sei que é um processo, né? Eu não sou imaturo de reconhecer que o Brasil vai mudar de um dia para o outro, mas eu não estou na torcida do contra, cara. Eu não estou na torcida do contra. O Bolsonaro, ele é o piloto aí desse avião que a gente tá, e aquilo que tiver de errado, fala que tá errado, como eu falei que algumas coisas, e aquilo que tiver certo, a gente vai apoiar. Afinal, né, a terceira via deles aí, que eles estão se agarrando, é Sérgio Moro.